Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Quando você abre, vou dizer sobre o nosso tema de hoje, que é: seja um ministro de Deus. Seja um ministro de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar o que é ser ministro de Deus, porque quando a gente fala, isso dá a impressão que é só para pastor, só para evangelista, etc e tal, né? Mas não é não. 2 Coríntios, capítulo 3, diz o seguinte: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Meus irmãos, faz uma pausa na leitura. Vocês viram que começa o capítulo 3 e começa meio estranho, porque as cartas, quando foram escritas, elas não foram divididas em capítulos do jeito que elas estão hoje. Elas foram divididas em capítulos muitos anos mais tarde para facilitar o nosso estudo, o nosso entendimento. Então, para ficar um pouquinho mais fácil aquilo que o apóstolo está falando, eu vou voltar no capítulo 2, versículo 17. Você pode segurar aí, você está mesmo, só para facilitar o seu entendimento, porque ler a Bíblia sem entender o seu contexto, por vezes gera muita interpretação errada, e às vezes tão errada que ao invés de gerar vida, gera morte. Então, capítulo 2, versículo 17, um pouquinho antes de onde a gente começou a ler, diz o seguinte: ao contrário de muitos, o apóstolo Paulo dizendo, ao contrário de muitas pessoas, de muitos pregadores, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como sendo homens enviados por Deus. E aí então nós começamos no capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos? Será que precisamos, como algumas pessoas, de apresentar cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que nós possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossa própria capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele, o Senhor, nos capacitou para sermos ministro. O Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode se sentar-se. Nós temos uma palavra muito rica, muito especial, e antes de nós entrarmos nessa palavra sobre o tema que é ser um ministro de Deus, e dá uma impressão que é uma palavra que não vem de encontro com aquilo que é a nossa necessidade do nosso dia a dia, diante das nossas lutas, das dificuldades que nós temos na nossa casa, mas à medida que a gente for abrindo esse texto, você vai observar que é sim para você, e que você está no lugar certo, na hora certa, para ouvir a palavra certa do Pai, amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, primeira coisa, qual que é o contexto? Nós temos uma carta dirigida aos irmãos de Coríntios. Onde ficava a cidade de Corinto? A cidade de Corinto fica na Grécia. Se você tiver fé bastante para pedir para o senhor uma passagem à Grécia, você vai poder conhecer a cidade nova de Corinto, mas também aquilo que restou da cidade antiga, porque por causa de terremotos, etc. e tal, ela só tem lá as ruínas. Então, isso aconteceu na Grécia, e o apóstolo Paulo foi que fundou essa igreja. E o apóstolo Paulo foi muito usado por Senhor na cidade de Corinto. A cidade era uma cidade de
difícil, porque é uma cidade que ela tem uma faixa de terra onde está a cidade, é curta e ela é banhada por água dos dois lados, né? Imagine que a cidade de Corinto é essa tirinha aqui, né? Mas ela emenda depois aqui uma outra porção de terra, e aqui também bem larga, mas só que é estreitinha aqui, desse lado tem mar e desse outro lado também tem mar. E onde tem mar e tem possibilidade de ter porto, são lugares que sempre prosperam, porque o transporte naquela época era feito de navio, e ainda hoje o frete mais barato que tem é trem e navio. Então a cidade de Corinto ela estava prosperando muito, e por prosperar, toda vez que prospera, prospera naquilo que é bom e prospera naquilo também que é ruim. E vocês conhecem a mitologia grega, vocês sabem, o apóstolo Paulo também fala isso, da experiência dele quando ele esteve em Atenas, que os gregos eles tinham muitos deuses, né? Que eles davam características, qualidades, por isso e por mais aquilo. E na cidade de Corinto tinha um deus e uma deusa que era extremamente importante para eles. Um deles era aquilo que até hoje a gente ouve a fama quando a gente vê as mulheres. Aqui, graças a Deus, vocês não falam isso. E se falam, não falem na minha frente, em nome de Jesus, amém? Quando vocês veem um homem bonito, vou corrigir a minha fala, vocês não, as mulheres aí fora. Quando as mulheres aí fora veem um homem muito bonito, elas falam uma para você: nossa, você é tão bonito que parece um deus grego, né? Já ouviram essa frase, né? Vocês só ouviram, né, irmãs? Ouviram ou não? Vocês estão ficando até com vergonha agora de falar. Eu sei que vocês já ouviram. Não, em filme fala muito sobre isso. Então fiquem tranquilos, amém? Mas essa fala, parece um deus grego, era por causa desse deus que ficava na cidade de Corinto, que tinha lá inclusive um templo para ele, muito grande e tudo mais, que é o deus Apolo, que é o deus da beleza masculina, deus da poesia, deus da música e tudo mais. Mas existia também um outro templo que ficava numa colina muito alta, né? E os restos desse templo estão até hoje, que é o templo de Afrodite. E Afrodite, ela era uma deusa que ela era ligada a relações sexuais. E, evidentemente, né, isso fora de um contexto da palavra de Deus. Então, existiam 1000 sacerdotisas que serviam no templo de Afrodite, e como tinha o porto, né, tinha os marinheiros, e essas sacerdotisas, todos os dias, ao final da tarde, elas desciam do templo, porque o templo ficava numa colina bem alta, elas desciam, e lá, por conta dessa cultura de um movimento sagrado, uma prostituição sagrada, vamos dizer assim, porque eles acreditavam que isso abençoava a cidade. Então, a cidade de Corinto, ela era conhecida como uma cidade, a cidade da luxúria, porque ali as coisas não tinham limites. E o que aconteceu ao longo do tempo é que os problemas começaram a acontecer dentro da igreja de Corinto. Vocês sabem, né? A gente tem Paulo dizendo que não faltava nenhum dom na igreja de Corinto, mas os irmãos em Corinto tinham tudo quanto era problema, tudo quanto era tipo de problema. Eles tinham divisões entre eles, uns diziam que eles eram fiéis a Paulo, outros que eram fiéis a Pedro, outros que eram fiel a um outro pregador grego chamado Apolo, que não tem nada a ver com Deus, Apolo que eu mencionei. Eles levavam as suas intrigas até os tribunais da cidade. Tinha um jovem na cidade que estava tendo um caso com a madrasta. Enfim, meus irmãos, até na ceia eles tinham problema, porque enquanto que alguns passavam fome durante a ceia, outros ficavam embriagados. Então era terrível, era uma igreja difícil. Mas a Bíblia também nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós sabemos isso. Então, apesar de tudo isso, Deus abriu uma porta e as pessoas começaram a se converter. E o apóstolo Paulo, ele morou na cidade de Corinto durante 18 meses. Mas depois que ele saiu, esses problemas que eu citei, eles começaram a surgir, e ele enviou cartas
para a cidade para tentar resolver isso. E por aquilo que a gente entende da Bíblia, na verdade ele escreveu 4 cartas para os irmãos de Corinto. 2 dessas cartas se perderam, e aquilo que nós conhecemos como a primeira carta ao Coríntios, na verdade seria a segunda, e a segunda carta que nós conhecemos, que está na Bíblia, na verdade seria a quarta, porque 2 dessas cartas elas se perderam. Mas essas que ficaram, então nós vemos o apóstolo Paulo dando várias informações. E essa deusa Afrodite, que eu comentei com vocês, ela é tida como, na mitologia grega, como a deusa do amor. E alguns estudiosos dizem que talvez tenha sido por conta disso que o apóstolo Paulo tenha escrito o que é o amor, que é uma declaração linda do apóstolo Paulo, escrita justamente na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos homens e não tivesse amor, eu nada seria. Ele continua descrevendo. Então alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo escreveu isso justamente para dizer que quem é o Deus do amor é, na verdade, o Deus Criador, que ele nem é o Deus do amor, ele é o amor em pessoa. Então isso são curiosidades que vai ajudando a gente a entender. Mas como se não bastassem todos esses problemas, o apóstolo Paulo ele começou a ser criticado por outras pessoas que começaram a ir para a cidade de Corinto e a dizer que, olha, esse Paulo, que se diz apóstolo, ele não é um homem de Deus, ele não enviou a vocês carta de apresentação da sinagoga lá de Jerusalém, ele não tem autoridade para pregar, ele não é apóstolo coisa nenhuma. E veja, se ele fosse homem de Deus, ele não precisaria inclusive trabalhar. E aí, parênteses, nesses 18 meses que o apóstolo Paulo ficou na cidade de Corinto, que ele morou na cidade de Corinto, ele trabalhou lá fazendo tendas junto com Priscila e com Água. Então eles começaram a atacar o apóstolo Paulo porque queriam desqualificá-lo e ocupar o lugar dele. E às vezes a gente passa pela mesma situação. Quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, sempre vai aparecer alguém para nos desqualificar, dizemos que nós não deveríamos estar ali, e por vezes isso nos abala, E às vezes não precisa nem ninguém dizer isso para a gente. Às vezes uma situação acontece, um momento de derrota, um momento que a gente não alcançou aquelas vitórias que a gente gostaria, e a gente se sente mesmo o pior dos piores. A gente pensa, puxa vida, mas eu não sou nada mesmo. Mas isso é um tipo de pensamento, meus irmãos, que a gente não pode ter, porque a palavra de Deus diz que você tudo pode naquele que te fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você estiver com a sua autoestima baixinha, você não estiver se sentindo nada, você se lembra, meu Pai, eu não consigo entender como é que isso funciona na minha vida, mas o Senhor disse que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, e quem me fortalece é o Senhor. Então, nessa situação de autoestima baixa, de depressão, me ajude a vencer isso, porque eu não quero ficar assim. E talvez tenha sido esse o entendimento do salmista quando ele falou com ele mesmo, porque está abatida, ó minha alma, E tem hora que a gente tem que falar com a gente mesmo, Por que a gente está abatido? Não tem motivo para estar abatido com isso. Tudo bem, não deu certo, mas vida que segue. Vamos para a próxima tentativa. A gente pega o exemplo do Thomas Edison, queria inventar a lâmpada, fez mais de 1000 tentativas, e glória a Deus por isso, Vamos seguir em frente. O que a gente não pode é desistir. O que todos os grandes empresários, pessoas de sucesso, respondem quando perguntam qual foi o diferencial dele, foi dizer que ele não desistiu da ideia que ele teve. Então, claro que tem que ter bom senso, porque tem situações diversas, mas se você tem condições de persistir num sonho que você tem, que talvez tenha sido Deus que colocou no seu coração, e se isso não está prejudicando ninguém, você precisa seguir com esse plano. E Paulo, então, no livro de Coríntios, ele escreveu
muitas revelações, porque como ele foi atacado, ele foi obrigado para se defender, não porque ele tivesse necessidade de uma defesa, mas para proteger aqueles irmãos, ele precisou explicar um pouco das experiências que ele teve com o Senhor. Então, é nessa carta de 2 Coríntios que ele disse: olha, eu conheço uma pessoa que teve o privilégio de ser arrebatado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que são inefáveis, que não podem ser ditas a vocês, né? E aí ele começa a dizer: e esse homem sou eu. Eu estou dando aqui uma interpretação do texto, né? Mas é assim que ele fala. E aí ele diz: olha, mas por causa da excelência dessas revelações, o Senhor também me permitiu que eu tivesse um espinho na carne, para que eu não me exaltasse por causa da excelência das revelações. E ele disse que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Então imagine uma cena, né, do demônio lá dando tapa na cara do Paulo. Era essa sensação que ele tinha com aquele espinho na carne. E aí ele fala que por 3 ocasiões ele pediu que o Senhor tirasse aquele espinho da carne dele. E aí ele revela que o Senhor respondeu para ele o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, Jesus da glória! Meus irmãos, que dificuldade que é quando a gente está passando por lutas, por dificuldade, quando a gente está moído no chão, ouvir essa palavra: mas Senhor, eu estou acabado. Eu não tenho vontade de levantar da cama. Como assim que na minha fraqueza o seu poder se aperfeiçoa? Então a gente não tem horas, meus irmãos, que a gente não tem que entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo, porque a nossa situação emocional não vai nos permitir. O que a gente tem que fazer é acreditar e dizer: Senhor, eu não sei como é que isso funciona e não estou nem tentando entender, porque não dá para mim, mas me ajuda, porque se o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, esse é o momento que eu estou precisando, e o Senhor sempre vai te socorrer, porque, como disse o salmista, ele nunca viu o justo desamparado, seja pela questão do pão ou por qualquer tipo de ajuda que ele precisa do Senhor. Só que é um momento seu com Deus, é um momento de dor, é aquele momento que você pede um livramento e o Senhor não vai dar. Exemplo prático: Daniel estava para ser jogado na cova dos leões, era inocente, não tinha culpa no cartório, como diz o povo. O Senhor o poupou de ser jogado na cova dos leões? Não poupou, mas a graça do Senhor o conservou naquela cova dos leões. E por vezes isso acontece com você. Você ora para que o Senhor tire um espinho da sua carne, ou melhor ainda, não permita que aquele espinho que você está vendo se aproximar não te esperte, e o Senhor diz: não, você vai passar por essa prova. E a gente não quer passar por isso, mas infelizmente por vezes nós temos que passar por essas situações. Mas em Coríntios, o apóstolo Paulo também escreveu outras coisas, como por exemplo aquilo que a gente sempre fala no final do culto, né? Que é a bênção apostólica, que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Quem escreveu isso foi Paulo, em especial na carta de Coríntios. Foi também em Coríntios que ele disse: se alguém está em Cristo, você é uma nova criatura, e o seu passado, as coisas velhas já passaram. Não deixe o seu passado ficar torturando a sua mente. Isso ficou para trás. Mas enfim, meus irmãos, Paulo, nessa defesa, ele começa a dizer dessas experiências que ele teve, e ele estava fazendo uma coleta de dinheiro para os irmãos de Jerusalém, porque vocês sabem que os pastores adoram dizer, né? Olha, na igreja primitiva, né, era tudo em comum, eles vendiam seus
propriedades, dividiam entre o povo e fizeram ali uma coisa que não tinha sido Deus que mandou fazer. E o que aconteceu? Eles fizeram isso porque imaginavam que Jesus ia voltar, né? E dali a alguns meses, Jesus não voltou, gastaram dinheiro e o povo ficou pobre. Essa que é a verdade. Isso a gente não fala, né? Estou falando para vocês aqui. Então, o que Paulo fez? Depois de conversar com os apóstolos em Jerusalém, ele combinou que ele iria recolher ofertas por todas as cidades que ele passasse para ajudar os irmãos em Jerusalém. E esses falsos mestres, apóstolos que estavam passando por ali, eles disseram: olha, inclusive o apóstolo Paulo, ele não está preocupado com vocês, ele está preocupado com aquilo que vocês têm, né? Ele está arrecadando dinheiro. E aí o apóstolo Paulo fala: não, o que eu estou fazendo é arrecadando dinheiro para os irmãos em Jerusalém, e quando eu for levá-lo, nós podemos inclusive levar pessoas aí da igreja de Corinto para entregar pessoalmente esses valores. E aí então que ele escreveu aquele versículo que a gente também sempre diz, que está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. E aqui, meus irmãos, não se trata só de dinheiro, viu? É tudo aquilo que você plantar. Tem até um ditado, né, uma fala popular, que diz que Deus é tão bom que Ele deixa cada um plantar o que bem entender, seja bom ou seja coisas ruins. Deus é bom que deixa cada um plantar o que quer, mas Deus também é tão justo que faz com que cada um colha aquilo que plantou. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente planta, né? Porque se você é uma pessoa ruim, uma pessoa grossa, uma pessoa egoísta, você vai colher isso também, né? Enfim, então ele diz: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia por isso. E aí então, meus irmãos, ele começa a dizer daquele versículo que nós falamos, que cada um de nós somos um ministro de Deus. E ele diz: um ministro não da lei, porque a lei mata, mas do Espírito. Então ele está fazendo aqui uma referência àquilo que era a revelação de Deus no Antigo Testamento e aquilo que é a revelação do Senhor no Novo Testamento. Então, quando ele fala que a lei mata, ele não está dizendo que a lei é ruim, mas ele está dizendo que a lei de Moisés, que foi revelada às pessoas, ela expõe, ela mostra as nossas falhas, as nossas limitações, mas ela não nos dá ajuda para que nós possamos conseguir cumprir rigorosamente a lei. Por isso que nesse sentido que diz que ela mata, porque ela mostra então que nós somos culpados. Mas a nova aliança, ela está baseada naquilo que o profeta Ezequiel escreveu, que o Senhor no futuro nos daria um novo coração. Ezequiel 36, 26, darei a vocês um novo coração e colocarei em vocês um espírito novo, que é exatamente aquilo que acontece no momento do novo nascimento, no momento da conversão. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, que não consegue perdoar, que não consegue obedecer, não só a Deus, mas também aos pais, às leis, aquilo que precisa, e vou dar a vocês um coração de carne, ou seja, um coração obediente, capaz de ser trabalhado, né? Então é nesse sentido que ele diz. E aí, o nosso tema seja você um ministro de Deus. Quando a gente fala ser ministro de Deus, é uma palavra muito bonita para dizer: seja você um servo de Deus. A gente precisa ser lembrado do óbvio, né? Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Na oração do Pai Nosso fica muito claro, né? Nós devemos fazer a vontade de Deus, da mesma maneira que ela é feita no céu, né? E céu que significa todo o universo, ela precisa ser feita também na terra, a começar pela nossa vida, por nós que dizemos
que entregamos a nossa vida ao Senhor. Então nós precisamos ser servos do Senhor. E aí, como é que a gente vai fazer isso na prática? Eu me lembrei, sem querer aqui me exibir, né? Mas eu me lembrei de uma ocasião que o Senhor me permitiu ir para a Itália, e entre as cidadezinhas que estavam no roteiro, nós fomos para a cidade de Assis. E quando eu cheguei lá na cidade de Assis, lá na Itália, o guia falou assim: olha, foi aqui que viveu São Francisco de Assis, aí contou um pouco da história dele. E é uma história que vai nos enriquecer para quando você sair daqui, você aplicar sobre o que significa para você ser um ministro de Deus, ser um servo de Deus. Talvez você não saiba, mas o São Francisco de Assis, ele na verdade não tinha esse nome. O nome dele mesmo é Giovanni, e ele nasceu na cidade de Assis, e ele era um menino que tinha uma vida muito boa. O pai era rico, era comerciante de tecido, ele sonhava em ser militar, né? E gostava mesmo da noitada, da boemia. Então ele não queria nada com nada, né? Aí o Giovanni di Pietro di Bernardone, até caprichei aqui no sotaque meia boca aqui para vocês saberem. Giovanni di Pietro di Bernardone, esse é o nome do São Francisco de Assis. E aí, como é que ele virou São Francisco de Assis? Apesar dessa vida de boêmio, ele teve uma experiência com o Senhor, ele se converteu. E quando ele se converteu, ele abre mão então de toda a riqueza que ele tinha, da vida boa que ele tinha com o Pai, e ele se aproxima de Deus, se torna diácono, e aí ele muda de nome para Francisco. E como ele era da cidade de Assis, ele ficou conhecido então como Francisco de Assis. E assim surgiu o nome dele. E ele começou então a pregar o Evangelho de uma maneira muito simples, a cuidar dos leprosos. E aí com isso nasce, né, a ordem franciscana, e ele ficou muito famoso. E ele morreu entre 44 a 45 anos. Então teve uma vida muito breve. E ele viveu, ele nasceu em 1181 e morreu em 1200 e pouquinho, com 44, 45. Então muito antes do Brasil ser descoberto. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Porque tem uma oração que foi inspirada por Deus, que essa vai ajudar você no seu dia a dia sobre o que é ser ministro de Deus. Uma certa ocasião, Deus o inspirou e ele fez uma oração que ele, Francisco, dizia o seguinte para Deus: Senhor, fazei de mim, não é do outro, fazei de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Lembra que o nosso tema é: você é um servo do Senhor, seja você um ministro de Deus. Então ele está dizendo: onde houver ódio, tem lugar na sua casa, na sua família que tem ódio, ou amigos, né? Qualquer que seja lugar, onde houver ódio, que você leve o amor. Onde houver ofensa, que você leve o perdão. Onde houver discórdia, intriga, que você leve a união. Onde houver dúvidas sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, que você leve a fé. Onde houver erro, mentira, que você leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E ele continua a oração dele dizendo: Senhor, fazei com que eu procure mais consolar as pessoas do que querer ser consolado. Fazei, Senhor, com que eu compreenda mais do que queira ser compreendido, que eu ame mais, Senhor, do que queira ser amado, pois é doando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Irmãos, uma oração profunda, com base bíblica. E o que chama a atenção é que quando ele começa a oração, ele não diz: Senhor, mude as pessoas.
Ele diz: fazei de mim, ou seja, mude a mim, porque ele entendia que ele não era assim, que ele não estava assim, mas ele é guiado pelo Espírito Santo, ele entendia que ele deveria ser dessa forma, e é assim que eu e você também precisamos ser. Nós precisamos pedir que Deus mude as pessoas na nossa casa, na nossa família. Claro, sim, constantemente, mas nós também precisamos pedir que o Senhor mude a nós. Essa foi a experiência do profeta Isaías no capítulo 6, quando ele viu o Senhor. Ele disse: ai de mim que estou morrendo, porque eu vi o Senhor. Quando a gente olha para as nossas próprias misérias, a gente percebe que nós precisamos mudar. E qual que é a boa notícia? Que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios: aquele que começou em você uma boa obra, ele mesmo vai te aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo aos Romanos, nessa mesma linha de pensamento, ele conta esse mesmo segredo de uma outra maneira. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não se conforme com esse mundo, não se conforme com o seu mundo, não se conforme com a sua vida, mas transforme-se. E aí ele dá a dica: transforme-se de que forma? Mudando a sua maneira de pensar. Para você mudar a sua maneira de pensar, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque, por exemplo, se você não consegue perdoar uma pessoa, somente o Espírito Santo que vai conseguir te convencer a perdoar essa pessoa. Mas aí o apóstolo Paulo, nessa sequência de Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: se você mudar o seu mundo, se você mudar a sua maneira de pensar, aí sim você vai experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então existe uma condição: você tem que mudar a sua maneira de pensar. E aí fica a pergunta: tá, mas eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, e como é que eu tenho que pensar? Você tem que pensar do jeito que Deus pensa. E aí é difícil, né? Porque você tem que se enquadrar naquilo que são os valores da família de Deus. Então aquele que xingava, não vai xingar mais. Aquele que passava os outros para trás, não vai passar mais. Aquele que mentia, não vai mentir mais. E por aí vai, né? Então não existe uma lista de regras, mas existe o Espírito Santo falando no seu coração aquilo que você deve fazer e aquilo que para você não convém. Porque vai existir coisas que não existe nenhum mal você fazer, mas que naquele momento, naquela hora, para você não convém você fazer. E aí quem é que vai falar para você fazer ou não fazer? O Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos a essas coisas para que a gente entenda que nós somos um povo diferenciado. Nós não somos iguais a todo mundo. E pelo fato de nós não sermos iguais a todo mundo, nós precisamos entender que Deus tem um plano para cada um de nós, que é a oração, aquilo que eu orei no momento que eu orei pelas crianças, sobre em Jeremias capítulo 29, versículo 11. O Senhor tem um plano para cada um de nós. O Salmo 139 diz que quando você estava no ventre da sua mãe, ninguém sabia se seria menino, se seria menina, mas Deus já tinha escrito toda a sua vida, todos os seus dias. E Jeremias diz que os planos que ele fez foram planos de paz, para te dar um futuro e te dar esperança. Então, meus irmãos, por mais que nós tenhamos lutas, dificuldades, aflições, que por vezes a gente acha que a gente está sozinho nessa caminhada, nós não podemos esquecer que o Senhor, Ele escreveu os nossos dias e Ele nos alertou que haveria momentos que nós teríamos aflições, mas que não era para nós desanimarmos, porque da mesma forma que Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, o mundo nos incentiva
incentiva a sermos egoístas, a querer as coisas só para nós, a ser servido, mas a palavra de Deus diz que Ele cresça e eu diminua, que eu possa ser útil aos meus irmãos, que eu possa ajudar, servir aos meus irmãos. O mundo nos incentiva a fazer acontecer, a ter um carrão, a ter uma casa bonita, a ter roupa de marca, não sei o quê, mas a Bíblia nos incentiva a estar contente com aquilo que nós temos. Se hoje eu tenho muito, glória a Deus, mas se amanhã eu tiver pouco, glória a Deus. No pouco ou no muito, tendo Deus ao meu lado, é isto que basta. Eu gosto do ditado popular que diz que o muito sem Deus é pouco, mas o pouco com Deus é muito. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, quando você vai ser um ministro de Deus, quando é que você vai ser servo de Deus? Em todos os momentos na sua vida. Você está no trabalho e tem lá um colega nervoso, bravo, né? E às vezes fica até bravo com você. Como é que você vai reagir? Você vai reagir com calma, por causa do fruto do Espírito Santo que o Senhor te deu, chamado domínio próprio. Em vez de você responder, né, do jeito que a carne fala, você vai respirar fundo, fazer uma oração na sua mente, falando: Espírito Santo, me ajuda a não responder para esse encardido do jeito que ele merece, do jeito que eu estou querendo, e você dá uma resposta branda. Você está sendo ministro de Deus, porque Ele vai ver que em você existe uma coisa diferente, porque outras pessoas iriam reagir daquela outra maneira. Então, quando alguém da sua família tem problemas e você ajuda, você dá uma palavra, ou você simplesmente ora e coloca ela na presença do Senhor, você está sendo um ministro de Deus, uma ministra de Deus. Quando você perdoa alguém, você está sendo um ministro de Deus. Então, a sua missão, a sua tarefa de ser um ministro de Deus não pode ser peso, algo que te deixa, eu não vou dar conta de fazer isso. Não, porque tem que ser algo natural que a gente faz. É como cozinhar. Se você faz algum prato que você faz enquanto você está conversando, né, e fica bom, que é tipo uma coisa que me deixa nervoso, né? Às vezes a pessoa faz um negócio lá muito bom, e aí você vai pedir a receita, a pessoa, eu nem sei, porque eu coloco um pouco disso, um pouco daquilo, e está tudo bem. Clarice, por exemplo, é uma dessas, né? A gente vai pedir a receita para ela, você tem que filmar lá, porque ela mesmo não sabe. Não é que ela não quer dar, é que ela não sabe. Vai colocando, vai conversando e fica bom. Eu medindo os negócios lá, né, às vezes não sai, mas cada um com o seu dom, né, irmão? Glória a Deus, né? Enfim, então, meus irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, olhar para os nossos vizinhos, para as pessoas com as quais nós nos relacionamos em todos os lugares e ver o quanto elas estão necessitadas de alguém que de fato viva aquilo que fala, porque o mundo, irmãos, não aguenta mais de gente que fica tagarelando aquilo que deve ser feito, o que é ser cristão, o que é viver para Deus, mas o exemplo, a prática mostra que ele está naquela coisa assim, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então não adianta, né? Então seja um ministro de Deus, em especial com o seu exemplo. Se você conseguir viver isso, mesmo você vai precisar falar bem pouquinho, porque as pessoas olham para você. Talvez você não saiba, talvez você não perceba, mas em qualquer lugar que você estiver, as pessoas estão olhando e te analisando. É assim na escola, né? Se perguntar lá para o pessoal, para as professoras, tudo mais, eles vão dizer: olha, na sala do 5º ano lá, tem um aluno lá que é assim, assim, assado, outro aluno é assim, assado, no trabalho da mesma forma, na faculdade, na igreja, em qualquer lugar que a gente vai. Então, procure viver aquilo que você acredita, e com o seu exemplo Deus vai fazer transformação na vida das pessoas. Porque quando alguém te perguntar por que você faz o que você faz, aí você vai ter a oportunidade de dar o seu testemunho. Antes eu não agia desse jeito, antes eu era estourado, antes eu era uma pessoa dura, antes eu era uma pessoa grosseira, antes era bateu, levou.
mas o que aconteceu? O que mudou? Ah, mas eu conheci Jesus. E aí quando você conhece Jesus do jeito que Ele se revela, irmão, não tem como você continuar igual. A gente muda, a gente quer mudar. Não é que Ele fala para mudar, a gente quer mudar. E é isso que aconteceu comigo. Eu mudei e continuo mudando, continuo achando que eu ainda não estou bom. Eu quero mudar mais, porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vejo quanto eu tenho coisas para mudar. Então, meu irmão, minha irmã, você tem uma missão nessa semana. Você vai ouvir novamente essa mensagem, você vai pegar lá a oração de São Francisco, não importa, e não se escandalize pelo fato de estar usando aqui o exemplo de uma pessoa católica, viu? Certa vez, isso está registrado no Evangelho de Marcos, foram falar para Jesus: Jesus, nós uma pessoa lá que está usando o seu nome não é do nosso grupo, nós falando para ele que ele não podia fazer aquilo. E Jesus disse: não façam isso, porque quem não é contra nós é por nós. Então a gente não pode imaginar que somos só os evangélicos que vamos ter o privilégio de estar na presença do Senhor, né? O Senhor sonda os corações. Então, dito tudo isso, meu irmão e irmã, quero convidar você, por gentileza, a se levantar. Nós vamos orar para que o Senhor fale mais ao nosso coração, fale mais ao seu coração, porque ao longo dessa semana você vai se lembrar disso e o Espírito Santo vai trazer ao seu coração que Ele precisa fazer mudanças em você para que Ele possa te usar mais e para que você possa não apenas abençoar as pessoas, mas você ser abençoado, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Então, ao sair daqui, que você se lembre da oração que diz: Senhor, faça de mim um instrumento da sua paz na minha casa, no meu trabalho, em qualquer lugar que eu esteja. Que onde houver ódio, que eu leve o amor. Que onde houver ofensa, que eu leve o perdão, que eu ajude as pessoas a perdoar, levando a elas o entendimento, a explicação, a revelação do porquê que elas precisam perdoar. Onde houver briga, discórdia, que você leve a união. Onde houver dúvidas, que você leve a fé. Onde houver a mentira, que você leve a verdade. Onde houver desespero, que você leve a esperança. E sobretudo, onde houver trevas, que você leve o dono da luz, o Senhor Jesus, para iluminar a vida dessas pessoas. Pai, nós somos tão gratos pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco, a tua palavra que tanto nos ensina, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nós cremos que o Senhor está querendo nos levar para um outro nível de conhecimento da tua palavra, que diz que o teu povo erra, peca por falta de conhecimento, por falta de informação. E nós pedimos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, porque essa palavra é tão simples, Senhor, mas ela por vezes parece tão difícil de ser vivida, e que o Senhor nos capacite para que cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, seja aqui, aquelas que estão aqui agora, aquelas que vão ouvir pelas redes sociais, que elas entendam que essa palavra é para ela aplicar, para ela ouvir, para ela meditar e para ela abrir o coração para aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Senhor, ajude cada uma dos teus filhos, das tuas filhas, a transformar a sua maneira de pensar, para que eles possam viver a sua boa, perfeita e agradável vontade para a vida de cada um deles. Senhor, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, que não estão vendo luz no final do túnel, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra uma porta, porque a tua palavra declara que o Senhor tem as chaves, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, mas a porta também que o Senhor fecha, ninguém abre. Se essa porta foi o Senhor que fechou, que o Senhor também deixe claro, que o Senhor revele isso ao teu filho, para que ele não fique
insistindo sobre uma porta que o Senhor não vai abrir. Pai, nós também pedimos que o Senhor livre os teus filhos das armadilhas do inimigo, que o Senhor livre os teus filhos das falsas amizades, daquelas pessoas que se aproximam com segundos interesses, só para prejudicar. Pai, dá discernimento ao teu povo, para que eles vejam de longe as armadilhas do inimigo e eles possam se defender, se esconder. Pai, nós declaramos, Senhor, que nós aguardamos no Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, Pai, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que nós não estejamos refém das nossas emoções, mas que o nosso coração, que a nossa mente esteja fincada, enraizada na tua palavra, Pai, porque os teus planos são maiores do que os nossos, os teus caminhos são maiores que os nossos caminhos, e nós colocamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que está acontecendo, Pai, em cada um das famílias que estão aqui representadas, Pai, que o Senhor determine, Senhor, o fim do inverno, daquilo que não é bom, daquilo que está trazendo dor, que está trazendo tristeza, e que um novo tempo comece, Pai, um novo tempo de paz, de alegria, de união nas famílias. Nós cremos, Pai, na tua palavra que declara que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, ainda que os nossos olhos não vejam as circunstâncias favoráveis. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que muda os tempos e as estações, é o Senhor que remove reis e estabelece reis. Então nós cremos, Pai, que nós veremos ser cumprida na nossa vida e na nossa casa todas as tuas promessas, e nós te louvamos por isso, te rendemos graça e pedimos que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. O povo de Deus diz amém, aleluia. É uma semana de vitória em nome de Jesus.